Era uma noite como qualquer outra nas longas e sinuosas estradas da Rota 66. Eu dirigia meu caminhão, um velho Freightliner, sob um céu sem lua. O ar estava carregado com o cheiro do asfalto encharcado pela chuva, e o motor do caminhão ronronava uma melodia familiar enquanto as milhas deslizavam sob as minhas rodas. Eu estava na estrada há mais de 20 horas e o cansaço começava a se infiltrar, mas estava determinado a chegar ao meu próximo ponto de entrega em Albuquerque. A noite estava tranquila, com apenas o som do rádio zumbindo suavemente ao fundo. Eu tinha uma playlist de rock clássico tocando, mas isso pouco ajudava a manter-me acordado. Quando o relógio se aproximava da meia-noite, decidi parar em uma área de descanso logo após a rodovia. Estacionei o caminhão sob uma luz de rua piscando. O brilho quente e uma breve sensação de conforto contra a escuridão opressiva que me cercava. Depois de pegar um lanche rápido na minha geladeira, me acomodei no banco do motorista para uma soneca curta. Poucos minutos depois, fui acordado de repente por um forte barulho vindo do lado do meu caminhão. Meu coração disparou enquanto eu olhava pela janela, esperando ver um colega caminhoneiro ou um segurança. Em vez disso, me deparei com uma figura envolta em sombras, com o rosto obscurecido pela capô de uma jaqueta pesada. Meus instintos gritavam para que eu fosse embora, mas algo me mantinha ali. Ei, cara, você pode me ajudar? A figura chamou, sua voz trêmula e desesperada. Eu baixei a janela o suficiente para ouvir melhor, sem me expor totalmente. O que você precisa? Perguntei, tentando manter a voz firme. Meu carro quebrou a alguns quilômetros de distância e eu estou andando há horas, respondeu. Só preciso de uma carona até a cidade mais próxima. Eu hesitei. A área de descanso estava estranhamente silenciosa e algo não parecia certo. Olhei novamente para a figura. Havia algo familiar na maneira como se movia, mas a escuridão obscurecia a maior parte de suas feições. Depois de um breve debate interno, decidi ajudar. Tá bom, entra, disse, destravando a porta. Assim que a figura subiu para o banco do passageiro, senti um arrepio gelado invadir a cabine. Ela estava encharcada, como se tivesse acabado de sair de uma tempestade, e um cheiro estranho, quase metálico, tomou o ar. Eu sou o Jake. Qual é o seu nome? Perguntei, tentando quebrar o clima tenso. Me chame de Sam, respondeu, sua voz baixa e rouca. Liguei o motor e retomei a viagem. Então, onde exatamente seu carro quebrou? Perguntei, tentando manter a conversa e me distrair da sensação de desconforto que ia se espalhando em meu corpo. Logo depois do velho restaurante na Rota 66, disse Sam, olhando fixamente para o abismo escuro da estrada à frente. Você conhece aquele que está abandonado há anos? Assenti. O restaurante era um ponto notório na rodovia, famoso pelas histórias de fantasmas. Os moradores diziam que era assombrado, mas sempre havia achado que era só mais uma lenda urbana. Eu conheço o lugar, respondi. O que aconteceu com o seu carro? Eu estava só passando quando ele engasgou e parou. Achei que conseguiria chegar até o restaurante, mas Sam se perdeu em pensamentos. À medida que dirigíamos, o silêncio ficou mais pesado e eu senti uma vontade crescente de olhar para o meu passageiro. Você está bem? Perguntei, notando como ele estava pálido e magro. Sim, estou bem, respondeu, mas seus olhos traíam uma tristeza profunda. Parecia que ele estava olhando para algo muito além da estrada. Talvez uma lembrança ou um momento congelado no tempo. Os minutos se transformaram no que pareceram horas, enquanto viajávamos em silêncio. Os faróis do caminhão iluminavam a estrada sinuosa à frente, revelando árvores tortuosas que se erguiam como espectros dos dois lados. Quanto mais avançávamos, mais a atmosfera se alterava. O ar ficou mais frio e uma neblina espessa surgiu, engolindo a paisagem ao redor. Eu apertava os olhos contra o para-brisa, lutando para ver a estrada. Você disse que seu carro quebrou perto do restaurante, certo? Perguntei, tentando me ancorar no presente. Estamos quase lá. Sam acenou com a cabeça, mas não disse nada. Olhei para o relógio do painel. Quase 1h da manhã. Meu coração batia forte no peito, o instinto primal me alertando de que algo não estava certo. À medida que nos aproximávamos do restaurante, vi seu contorno através da neblina. O prédio estava dilapidado,
As janelas quebradas e uma placa de neon piscando que antes dizia aberto 24 horas, agora piscava de maneira sinistra na noite. Ali está, diz, diminuindo a velocidade. Eu posso te deixar aqui. Espera, Sam disse de repente, sua voz cheia de urgência. Você pode entrar comigo. Eu realmente não quero ficar sozinho. Eu hesitei, olhando para o restaurante escuro. Meu instinto dizia para ir embora, mas eu sentia uma atração inexplicável para ficar. Tá bom, vamos só pegar uma bebida rápida e depois eu volto para a estrada, disse, tentando soar casual. Saímos do caminhão e caminhamos até o restaurante. A porta rangia de maneira ameaçadora quando eu a empurrei, e o som ecoou no silêncio. O ar dentro estava abafado, cheio de mofo e decadência. Acendi o interruptor, mas apenas algumas lâmpadas piscavam, emitindo um brilho fantasmagórico pelas mesas vazias. Enquanto caminhava mais fundo no restaurante, senti um arrepio na espinha. As paredes estavam adornadas com fotografias desbotadas de famílias sorridentes, cuja felicidade contrastava fortemente com a desolação do presente. Olhei para Sam, que estava olhando fixamente pela janela, com uma expressão assombrada. Ei, você tá bem? Perguntei, tentando aliviar o clima. Só um minuto. Sam sussurrou, a voz quase inaudível sobre o zumbido da geladeira. Fui até o balcão e servi uma xícara de café requentado, esperando que a cafeína aliviasse a sensação de desconforto que tomava conta dos meus ossos. Quando me virei para olhar Sam, vi algo se mover no canto do meu olho. Me virei rapidamente, mas não havia nada lá, apenas sombras dançando na luz fraca. Sam, chamei, mas não recebi resposta. Deixei a xícara de lado e caminhei até a janela, onde encontrei Sam olhando fixamente para a escuridão lá fora. Sam, o que aconteceu? Perguntei, o coração disparando. Eles estão aqui. Sam respondeu, a voz trêmula. Eles sempre estão aqui. Confuso, olhei para fora, mas não vi nada, apenas a neblina que se arrastava em torno do restaurante. Quem está aqui? Perguntei, a voz ligeiramente trêmula. Sam se virou para mim, os olhos arregalados de medo. Os que morreram aqui, eles nunca partiram. De repente, a temperatura no restaurante despencou. Eu podia ver minha respiração como uma névoa na minha frente, e as luzes começaram a piscar violentamente. O pânico tomou conta de mim enquanto eu me afastava, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Isso não é engraçado, Sam. Vamos voltar para o caminhão. Mas quando alcancei a porta, ela se fechou com um estrondo ensurdecedor. Dei um passo para trás, o coração acelerado, e me virei para ver Sam parado no centro do restaurante, seu corpo tenso enquanto olhava para as paredes. Olhe, gritou, apontando para o fundo do restaurante. Segui o olhar dele e senti o sangue congelar nas minhas veias. As sombras começaram a se materializar, se formando em figuras espectrais. Elas eram indistintas no começo, mas à medida que se aproximavam, eu podia ver seus rostos retorcidos em agonia, bocas abertas em gritos silenciosos. Saiam! Gritei, a desesperança apertando minha garganta. Corri em direção à porta, mas ela não se movia. Por que não abre? Eles não querem que a gente saia, sussurrou Sam, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estamos presos. As figuras avançaram, seus sussurros preenchendo o ar como uma cacofonia de tormento. Eu podia ouvir fragmentos de suas histórias, como morreram, perdidos e esquecidos, suas almas presas a esse lugar. O restaurante se tornará um cemitério para os inquietos, e nós éramos suas próximas vítimas. Num ataque de pânico, puxei Sam pelo braço e o arrastei até a cozinha, na esperança de encontrar outra saída. Arrombamos uma janela de vidro e, com o último olhar para os rostos horríveis que nos observavam, corremos para o caminhão. O motor rugiu enquanto acelerava, e a estrada nunca pareceu tão acolhedora. Eu não falei nada durante o resto da viagem, meu corpo ainda tremendo. Quando finalmente entrei na cidade, olhei para o banco do passageiro, mas Sam não estava mais lá. A única coisa que restava era o silêncio. Quando o caminhão passou pelo farol da cidade, eu olhei para o banco do passageiro novamente, mas Sam não estava lá. Não havia sinal de sua presença. O ar estava mais leve, mas uma sensação de inquietação se apegava a mim, como uma sombra invisível.
O que quer que tivesse acontecido naquela noite na Rota 66, eu sabia que não era algo que eu poderia simplesmente esquecer. Cheguei ao meu destino em Albuquerque ainda em estado de choque, com a mente girando a 1000 por hora. O caminhão foi descarregado, mas eu estava longe de conseguir me concentrar no trabalho. Durante toda a noite, as imagens das sombras no restaurante e o rosto de Sam, com seus olhos cheios de desespero, continuaram a me assombrar. Eu tentei racionalizar tudo. Talvez fosse uma alucinação ou algum tipo de brincadeira, mas algo me dizia que aquilo era real. E não era a primeira vez que ouvi histórias sobre aquela velha estrada. Outros motoristas já haviam falado sobre encontros inexplicáveis, sobre o restaurante abandonado, sobre os vultos e os sussurros que ecoavam à noite. Por um momento, pensei em voltar lá, encontrar respostas, confrontar os mistérios que me perseguiram. Mas então lembrei de Sam, e como ele parecia mais um prisioneiro do que um simples carona perdido. Ele sabia o que estava acontecendo, mas talvez, no final, ele também estivesse preso ali, assim como todos os outros que já haviam cruzado aquela estrada maldita. Com o coração apertado e o pensamento pesado, voltei para a cabine do caminhão. O rádio, agora desligado, não tinha mais o conforto de antes. A estrada estava à minha frente novamente, e tudo o que eu queria era deixar aquela noite para trás. Mas eu sabia, no fundo, que algo não havia terminado. A presença de Sam e as sombras daquele restaurante abandonado ainda estavam comigo. Não era um pesadelo qualquer. Enquanto dirigia pela estrada sem fim, uma pergunta permanecia em minha mente. Quem mais, além de Sam, ainda estava preso naquela estrada? O som do motor reverberava pela minha cabine enquanto eu dirigia pela Rota 39. O sol poente pintava o céu em tons de laranja e roxo. Era o final do outono de 2020 e eu estava a caminho de entregar uma carga de eletrônicos de Seattle para um centro de distribuição nos arredores de Denver. A rota era familiar para mim, mas naquela noite havia algo estranho no ar, como uma tempestade prestes a se formar. Eu estava na estrada há quase 12 horas e o cansaço começava a se instalar. As vastas e vazias extensões da rodovia borravam minha visão, as linhas brancas se fundindo em uma única fita enquanto eu lutava para me manter acordado. Liguei o rádio, mas era só estática. As pequenas cidades pelas quais passava pareciam sombras fantasmagóricas de si mesmas, mal iluminadas por lâmpadas de rua piscando. Eu continuava olhando para o GPS, contando os quilômetros até minha próxima parada, um posto de combustíveis a algumas horas de distância. À medida que a escuridão tomava o cenário, decidi parar para uma rápida pausa. Estacionei em uma área de descanso, o único veículo no estacionamento, e a sensação de isolamento começou a me invadir. O silêncio era palpável, interrompido apenas pelo som dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento. Saí do caminhão e me estiquei, o ar fresco da noite batendo no meu rosto como um banho de água gelada. Respirei fundo, tentando espantar o cansaço. De repente, ouvi o som de passos atrás de mim. Me virei, mas não havia ninguém ali, apenas a imensidão da área de descanso, iluminada por uma única lâmpada de rua. Ignorei, dizendo a mim mesmo que era apenas minha mente pregando peças. Entrei novamente no caminhão, tranquei a porta e me preparei para voltar à estrada. Enquanto me ajeitava no banco, percebi algo estranho no espelho lateral. Uma figura estava parada na beira do estacionamento, além do alcance da luz. A silhueta era alta e magra, balançando ligeiramente, como se o vento a empurrasse. Esqueci o que estava fazendo e me concentrei, tentando discernir mais detalhes, mas estava muito escuro. Um arrepio subiu pela minha espinha. Calma, murmurei para mim mesmo, balançando a cabeça. Liguei o motor e voltei para a rodovia, deixando a área de descanso para trás. A estrada se estendia à minha frente como uma serpente negra, serpenteando pela paisagem. A noite silenciosa era interrompida apenas pelo som dos meus pneus rolando sobre o asfalto e o zumbido constante do motor. Há cerca de 1 hora na estrada, comecei a sentir aquela estranha sensação novamente, como se estivesse sendo observado. Olhei pelo retrovisor e meu coração pulou no peito. A figura da área de descanso agora estava ao lado da estrada, acompanhando o caminhão como se estivesse correndo.
A distância entre nós estava diminuindo. Meu pulso acelerou e eu apertei mais firme o volante. O que diabos? Sussurrei para mim mesmo, minha voz mal quebrando o silêncio. Acelerei, mas a figura acompanhou a minha velocidade sem esforço, sua forma obscurecida pelas sombras. Minha mente corria com pensamentos. Será uma piada? Estou alucinando de tanto cansaço. Nesse momento, a figura se lançou para a luz dos faróis. Congelatei, observando em choque. Era um homem, mas algo estava terrivelmente errado. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, e seu rosto era magro, quase esquelético. Seus olhos estavam grandes e vazios, cheios de uma desesperança horrível. Por um breve momento, nossos olhares se cruzaram e eu senti um arrepio profundo, como se meu corpo congelasse. Vi seus lábios se movendo, mas nenhum som chegou aos meus ouvidos. Meu instinto me alertou e pisei fundo no acelerador. O caminhão rugiu e eu não me atrevi a olhar para trás, minha mente gritando para que eu escapasse. A estrada à frente se embaçou à medida que eu dirigia mais rápido, os faróis cortando a escuridão. Após o que pareceu uma eternidade, finalmente respirei aliviado. Eu havia deixado a figura para trás, ou pelo menos achava que sim. Mas a sensação de pavor ainda estava lá, pesada na cabine. Liguei o rádio, desesperado por algo para confortar, por música ou qualquer outro som, mas tudo o que recebi foi estática. À medida que os quilômetros passavam, a estrada se tornava mais solitária, e o isolamento era sufocante. Sentia como se estivesse preso em um vácuo, o mundo fora da cabine desaparecendo no vazio. Eu olhava para o espelho retrovisor, meio esperando ver o homem novamente, mas nada aparecia atrás de mim, apenas um interminável trecho de asfalto iluminado pelos meus faróis. Eventualmente, avistei uma pequena cidade, uma visão bem-vinda na escuridão opressiva. Pensei que um café e alguma interação humana poderiam me fazer bem. Então, parei em uma lanchonete ainda aberta. O letreiro de neon piscava, lançando um brilho convidativo na noite. Entrei e a campainha acima da porta tilintou suavemente. A lanchonete estava pouco movimentada, com alguns caminhoneiros e alguns locais espalhados pelos bancos. Sentei-me em uma mesa no canto e pedi um café preto forte à garçonete, tentando espantar o medo que ainda me acompanhava. Enquanto saboreava o café e tentava relaxar, ouvi uma conversa no balcão. Um grupo de caminhoneiros falava sobre um incidente recente na Rota 39. Meus ouvidos se aguçaram quando começaram a contar uma história arrepiante sobre uma figura fantasmagórica vista ao longo da estrada, um caroneiro que havia desaparecido anos atrás. Dizem que, se você o pegar, nunca será o mesmo, disse um dos caminhoneiros, sua voz baixa e grave. Ele é amaldiçoado. Alguns dizem que ele está procurando por sua família, outros dizem que só quer alguém para acompanhá-lo na vida após a morte. Meu estômago apertou enquanto eu ouvia. Seria essa a mesma figura que eu tinha visto? Senti uma gota de suor escorrendo pelas minhas costas. A garçonete voltou com o café e eu me forcei a engatar uma conversa casual, mas minha mente estava a mil. Depois de um tempo, decidi que era hora de voltar à estrada. Paguei a conta e saí. O ar frio da noite me atingiu como um tapa. Entrei de volta no caminhão, tentando afastar a sensação crescente de pavor. Ao voltar para a Rota 39, a ansiedade começou a voltar. Eu tentei me concentrar na estrada, o ritmo do motor ajudando a acalmar meus nervos, mas poucos quilômetros depois, vi algo no retrovisor. Meu coração afundou quando reconheci a silhueta familiar à beira da estrada. Era ele, a mesma figura, magra e desesperada, olhando diretamente para mim com aqueles olhos vazios. Ele ficou imóvel, iluminado brevemente pelos meus faróis. Então desapareceu novamente na escuridão conforme eu passava. Eu não conseguia respirar. Pisei fundo no acelerador, determinado a fugir daquele pesadelo. Mas a figura não desaparecia. Não importava a velocidade com que eu dirigia. Eu sentia ele me seguindo, espreitando, fora de vista. A tensão no ar se intensificava, e uma friagem de suor se formava na minha testa. Então, meu pior medo se concretizou. O rádio chiou e uma estática baixa se misturou com os sussurros dos mortos. Eu podia ouvir vozes indistintas, subindo e descendo, entrelaçando-se em momentos de clareza. Ajude-nos, encontre-nos,
Pareciam implorar, ecoando na minha mente. Eu virei o dial, tentando mudar de estação, mas a estática só ficou mais alta, abafando meus pensamentos. À medida que a noite avançava, a estrada à frente parecia sem fim. Eu podia ver a silhueta da figura, agora correndo ao lado do meu caminhão, acompanhando a velocidade. Não importa o quanto eu acelerasse. Eu aumentei o volume do rádio, desesperado para abafar os sussurros e a visão do homem, mas não adiantou. Sentia o peso opressor da presença dele contra mim. Minhas pálpebras ficaram pesadas enquanto o cansaço ameaçava me dominar novamente. Sacudi a cabeça, joguei água no rosto e lutei para manter os olhos abertos, mas quando olhei no retrovisor, vi a figura novamente. Desta vez, mais perto. Seu rosto estava mais nítido, quase colado no vidro, com a boca se movendo em gritos silenciosos. Eu podia sentir a respiração gelada da morte se infiltrando na cabine. De repente, o motor falhou. Meu coração disparou quando o caminhão começou a desacelerar, os medidores piscando. Não, 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 eu gritei, batendo desesperadamente no painel. Consegui puxar para o lado da estrada, com o coração acelerado, e desci do caminhão. A figura desapareceu da vista, mas o medo ainda tomava conta de cada fibra do meu corpo. Eu olhei em volta, a estrada completamente vazia, com nada além do vazio da noite. Com mãos trêmulas, peguei o celular e tentei ligar para o serviço de emergência, mas o sinal falhava. O medo me invadiu. Alguma coisa naquele lugar, naquela estrada, não era normal. Algo estava me seguindo. Algo que não deveria estar vivo. A sensação de isolamento se instalando. O silêncio era palpável, quebrado apenas pelo som dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento. Saí do caminhão e me estiquei. O ar frio da noite bateu no meu rosto como um splash de água gelada. Respirei fundo, tentando afastar a fadiga. De repente, ouvi o som de passos atrás de mim. Me virei, mas não havia ninguém ali, apenas o vazio da área de descanso, iluminada suavemente por um único poste de luz. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas minha mente pregando peças. Entrei de volta no caminhão. Tranquei a porta e me preparei para voltar à estrada. Quando me acomodei no banco, percebi algo estranho no retrovisor. Uma figura estava parada na borda do estacionamento, além da área iluminada. A silhueta era alta e magra, balançando levemente, como se o vento a empurrasse. Me esforcei para tentar distinguir mais detalhes, mas estava muito escuro. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Se controla, murmurei, balançando a cabeça. Liguei o motor e voltei para a estrada, deixando a área de descanso para trás. A estrada se estendia à minha frente como uma serpente negra, se contorcendo pela paisagem. A noite silenciosa era interrompida apenas pelo som dos pneus rolando sobre o asfalto e o zumbido constante do motor. Liguei os faróis, iluminando a estrada à minha frente, mas a escuridão além dos feixes de luz parecia ainda mais opressiva. Cerca de 1 hora depois, comecei a sentir aquela estranha sensação novamente, como se estivesse sendo observado. Olhei no retrovisor e meu coração quase parou. A figura da área de descanso agora estava ao lado da estrada, acompanhando o meu caminhão, como se estivesse correndo. A distância entre nós estava diminuindo. Meu pulso acelerou e apertei mais o volante. O que diabos? Sussurrei para mim mesmo, minha voz quase quebrando o silêncio. Acelerei, mas a figura acompanhou minha velocidade sem esforço, sua forma obscurecida pelas sombras. Minha mente corria com pensamentos. Seria uma piada de mau gosto. Eu estava alucinando por causa da exaustão. Foi então que a figura se lançou na luz dos meus faróis. Eu congelei, estupefato. Era um homem, mas algo estava horrivelmente errado. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, e seu rosto era magro, quase esquelético. Seus olhos estavam arregalados e vazios, cheios de uma desesperança aterradora. Por um breve momento, nossos olhares se cruzaram, e senti um calafrio profundo que parecia penetrar nos meus ossos. Vi seus lábios se movendo, mas nenhum som chegou aos meus ouvidos. Meus instintos falaram mais alto e pisei fundo no acelerador. O caminhão rugiu e avancei, sem ousar olhar para trás. Minha mente gritava para eu escapar. A estrada à minha frente se distorceu enquanto eu dirigia mais rápido.
Os faróis cortavam a escuridão. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente consegui respirar novamente. Eu havia deixado a figura para trás, ou assim pensei. Mas a sensação de medo persistia, pesando sobre mim na cabine. Liguei o rádio, desesperado por algum conforto, algo para dissipar o medo, mas tudo o que ouvi foi estática. À medida que os quilômetros passavam, a estrada ficava cada vez mais solitária, e o isolamento era sufocante. Eu me sentia preso em um vácuo, o mundo fora da cabine desaparecendo no vazio. Continuei olhando para o espelho retrovisor, meio esperando ver o homem novamente, mas nada apareceu atrás de mim, apenas a interminável extensão do asfalto iluminada pelos meus faróis. Eventualmente, me aproximei de uma pequena cidade, uma visão bem-vinda no meio da escuridão opressiva. Pensei que um café e um pouco de interação humana poderiam me fazer bem, então parei em um restaurante que ainda estava aberto. O letreiro de neon piscava, lançando um brilho convidativo na noite. Entrei e a campainha acima da porta tocou suavemente. O restaurante estava pouco movimentado, apenas alguns caminhoneiros e alguns locais espalhados pelas mesas. Me sentei em uma mesa de canto e pedi um café preto forte à garçonete, tentando afastar o medo persistente da estrada. Enquanto estava lá, bebendo meu café e tentando relaxar, ouvi uma conversa no balcão. Um grupo de caminhoneiros estava falando sobre um incidente recente na Rota 39. Meus ouvidos se afiaram quando eles começaram a contar uma história arrepiante sobre uma figura fantasmagórica que aparecia ao longo da estrada, um carona que havia desaparecido anos atrás. Dizem que, se você pegar ele, nunca mais será o mesmo, disse um dos caminhoneiros, sua voz baixa e grave. Ele é amaldiçoado. Alguns dizem que ele está procurando sua família. Outros dizem que só está procurando alguém para se juntar a ele no além. Meu estômago se revirou enquanto eu ouvia. Seria a mesma figura que eu tinha visto. A garçonete trouxe meu café e eu forcei uma conversa, mas minha mente estava em turbilhão. Depois de um tempo, decidi que precisava voltar para a estrada. Paguei a conta e saí para o frio da noite, que me atingiu como um tapa. Subi novamente no caminhão, tentando afastar a sensação crescente de medo. Quando voltei para a Rota 39, senti a ansiedade voltando. Tentei me concentrar na estrada, o ritmo do motor ajudando a acalmar meus nervos. Mas, apenas alguns quilômetros depois, vi algo no retrovisor. Meu coração afundou ao reconhecer a silhueta familiar na beira da estrada. Era ele, a mesma figura, magra e desesperada, olhando diretamente para mim com aqueles olhos vazios. Ele ficou imóvel, iluminado brevemente pelos meus faróis. Depois desapareceu de volta na escuridão enquanto eu passava. Não consegui respirar. Apertei o pedal do acelerador até o fundo, determinado a fugir desse pesadelo. Mas a figura não desaparecia. Não importava a velocidade com que eu dirigia. Eu podia sentir que ele estava me seguindo, espreitando logo fora de vista. A tensão no ar aumentava, e senti um suor frio escorrer pela minha testa. Então, meu pior medo se concretizou. O rádio estalou, e uma baixa estática se misturou com sussurros fantasmagóricos. Eu podia ouvir vozes indistintas subindo e descendo, entrelaçando-se e saindo de foco. Ajude-nos! Encontre-nos! Pareciam implorar, ecoando na minha mente. Eu girei o botão para tentar mudar a estação, mas a estática só ficou mais forte, afogando meus pensamentos. Conforme a noite avançava, a estrada à minha frente parecia interminável. Eu podia ver a figura agora correndo ao lado do meu caminhão, mantendo o ritmo. Não importava o quão rápido eu dirigisse. Aumentei o volume do rádio, desesperado para abafar os sussurros e a visão do homem, mas não o adiantou. Eu sentia o peso opressor de sua presença pressionando contra mim. Meus olhos começaram a pesar, a fadiga ameaçando me dominar novamente. Balancei a cabeça, joguei água no rosto e lutei para manter os olhos abertos. Mas, ao olhar para o retrovisor, vi a figura novamente, mais perto, seu rosto mais nítido. Ele estava quase atrás de mim, sua boca se movendo em gritos silenciosos, e eu podia sentir o hálito gelado da morte entrando na cabine. De repente, o motor falhou. Meu coração disparou quando o caminhão começou a diminuir a velocidade, os indicadores piscando. Não, 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 gritei, batendo no painel em desespero.
Consegui puxar para o lado da estrada, meu coração batendo forte enquanto acendia as luzes de emergência. Procurei meu celular, rezando por um sinal, mas a tela estava morta. O pânico aumentou quando olhei para trás e vi a figura agora parada nas sombras, a escuridão o engolindo por completo. Abri a porta, pronto para fugir, mas o frio no ar me paralisou. Um estrondo de trovão rolou por cima e a chuva começou a cair pesadamente. Saltei de volta para a cabine, fechando a porta com força enquanto o vento uivava do lado de fora. Eu não conseguia me livrar da sensação de que o homem estava, de alguma forma, dentro comigo, me sufocando naquele espaço confinado. Olhei para o para-brisa e vi a figura parada ao lado do passageiro, a água escorrendo pelo seu rosto esquelético. Pressionei minhas costas contra o banco, o medo correndo por mim. Minha mente gritava para eu ligar o caminhão, mas o motor estava mudo, morto como o homem lá fora. Então, ouvi um suave toque contra o vidro. Congelei, os olhos fixos na janela. A figura se aproximou, seu rosto agora a poucos centímetros do vidro. Eu pude ver seus olhos, não havia vida neles, só o vazio. Então, antes que eu pudesse reagir, ele sorriu. Um sorriso grotesco. E com isso, ele desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado lá. O motor do caminhão ronco de volta à vida, e eu acelerei sem pensar. Mas enquanto a estrada se estendia diante de mim, eu sabia que havia algo mais ali, nas sombras. Algo que não iria embora tão facilmente. Fui motorista de caminhão por mais de 15 anos, atravessando as estradas solitárias da América. Vi coisas estranhas na estrada, mas nada me preparou para o que aconteceu durante uma entrega tarde da noite, no meio do inverno. Esta é a história daquela noite, uma noite em que encontrei algo que não consegui explicar. Era final de dezembro, poucos dias antes do Natal. Eu estava a caminho de entregar uma carga de eletrônicos em um centro de distribuição em uma pequena cidade no meio-oeste. O tempo estava difícil, uma tempestade de neve havia chegado de surpresa, transformando a estrada em uma folha traiçoeira de gelo. Eu tinha conferido o boletim meteorológico antes de sair da última área de descanso e vi que as condições só piorariam. Mesmo assim, a carga era urgente e eu não tinha escolha a não ser continuar. Enquanto eu dirigia pela Rota 66, a neve começou a cair mais forte, rodopiando ao redor do meu caminhão como milhões de fantasmas minúsculos. Os faróis perfuravam a escuridão, revelando um mundo que parecia cada vez mais alienígena a cada quilômetro. Liguei o rádio, mas só ouvia estática, pontuada pelo ocasional chiado de relâmpagos distantes. Algumas horas depois, decidi parar em um pequeno posto de gasolina. O lugar estava quase vazio, exceto por alguns caminhoneiros reunidos ao redor de seus cafés e alguns locais bebendo cerveja no bar. Peguei uma xícara de café, esperando que isso ajudasse a afastar o cansaço que havia se instalado nos meus ossos. Enquanto tomava o amargo líquido, ouvi os dois caminhoneiros na mesa ao lado trocando histórias sobre um fantasma lendário que assombrava aquelas redondezas, uma aparição conhecida como o Caroneiro da Meia-Noite. Falam que ele aparece em noites como esta, disse um deles, com a voz baixa e conspiratória. Se você o pega, ele te leva direto para a sua perdição. Eu ri nervosamente, descartando a história como mais uma lenda para assustar motoristas novatos. Depois de terminar o café, entrei de volta no caminhão, sentindo uma mistura estranha de excitação e ansiedade. Ao ligar o motor e voltar à estrada, tentei afastar a sensação de desconforto que ainda persistia. A neve continuava a cair, mais espessa agora, e a estrada estava quase irreconhecível sob o manto branco. Mantive a velocidade baixa, concentrando-me nas linhas brancas que piscavam fora de vista. Era por volta das 2 da manhã quando eu o vi pela primeira vez. Parado ao lado da estrada, uma figura envolta em sombras, quase escondida pela neve que girava. Meu coração disparou. Não pode ser, murmurei, lembrando das histórias que tinha acabado de ouvir. Mas, à medida que me aproximava, a figura ficou mais clara. Era um homem, alto e magro, com um casaco longo e um gorro puxado até as orelhas. Ele estava lá, com uma mão levantada, como se estivesse pedindo uma carona. Eu deveria ter seguido em frente. Deveria ter ignorado completamente,
mas algo dentro de mim, talvez um senso de compaixão, me fez parar. Não podia simplesmente deixá-lo ali, na tempestade. Parei o caminhão e desci a janela, o vento uivando enquanto batia na cabine. Precisa de uma carona? Gritei, tentando me fazer ouvir. Ele deu um passo à frente, seu rosto pálido e magro, os olhos arregalados e desesperados. Sim, por favor, ele disse, sua voz quase inaudível acima do vento. Estou tentando voltar para casa. Abri a porta e sinalizei para ele entrar. Sobe aí, disse. Para onde você está indo? Ele entrou no banco do passageiro, tirando a neve de seu corpo. Só um pouco mais à frente, ele respondeu, a voz ainda trêmula. Eu podia ver que o frio já tinha chegado a ele. Seus dedos estavam quase azuis. Comecei a dirigir novamente, e por um momento parecia que tudo ficaria bem. O calor do caminhão nos envolveu, e eu liguei o aquecedor para ajudá-lo a esquentar. Qual é o seu nome? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Ed, ele respondeu, olhando pela janela enquanto a neve continuava a cair. Fiquei preso aqui por horas. Achei que ia congelar até morrer. Você teve sorte de eu passar por aqui, respondi, forçando uma risada, mas, lá no fundo, não conseguia afastar a sensação de desconforto que começava a crescer novamente. Era estranho pegar um caroneiro, especialmente nessas condições. Fiquei olhando para ele, tentando avaliar seu comportamento, enquanto dirigíamos mais adentro na tempestade. A conversa foi fluindo com mais naturalidade, e Ed me contou sobre sua família e como estava tentando voltar para casa para o Natal. Ele falava com uma urgência, uma desesperança na voz que tocava meu coração. Compartilhei um pouco sobre a minha vida como caminhoneiro, as longas horas e a solidão da estrada. Nos unimos pela experiência compartilhada de estar na estrada a essa hora, a solidão que vem com isso. Mas, à medida que os minutos passavam, algo começou a parecer estranho. A postura de Ed mudou sutilmente. Ele ficou mais silencioso, seus olhos fixos nas árvores que passavam. Tentei conversar com ele, mas era como se minhas palavras caíssem em ouvidos surdos. Você está bem? Perguntei, a preocupação começando a tomar conta da minha voz. Só cansado, ele respondeu, a voz distante. Foi uma longa noite. Então, sem mais nem menos, ele se virou para mim, e sua expressão mudou. Havia algo inquietante em seu olhar, uma profundidade de tristeza que fez um calafrio percorrer minha espinha. Você acredita em fantasmas? Ele perguntou. Dei uma risada nervosa. Não, é só história para manter as pessoas acordadas, respondi. Ele acenou com a cabeça, mas o olhar nos seus olhos ainda era sério. Você deveria acreditar. Há coisas por aqui que você não pode ver. Desprezei a fala, tentando me concentrar na estrada, mas a inquietação crescia à medida que a escuridão nos envolvia. A neve caía pesada e a visibilidade estava quase zero. Liguei os faróis altos, forçando meus olhos a ver além das flocos de neve. Para onde estamos indo, Ed? Perguntei, tentando manter a conversa leve, embora meu coração batesse forte. Só um pouco mais à frente, ele disse, a voz quase um sussurro agora. Após alguns minutos, vi uma luz fraca à distância. Era um motel decadente, sua placa de neon piscando como uma estrela moribunda. Parei no estacionamento, esperando pegar algumas orientações ou, pelo menos, uma pausa da tempestade. Vamos parar aqui, disse, virando para Ed, mas, quando olhei para ele, ele estava olhando fixamente para a frente, sem piscar, uma expressão estranha no rosto. Ed, chamei, minha voz agora com um tom de preocupação. Ele virou lentamente para mim. Naquele instante, algo mudou. Seu rosto não era mais o de um viajante cansado, mas sim pálido e vazio, uma máscara inquietante de tristeza. Você não deveria ter me pegado, ele disse, a voz baixa e ecoante. O ar na cabine ficou frio, e a temperatura pareceu cair vários graus. Senti um arrepio subir pela minha espinha, meus instintos gritando para eu sair do caminhão. O que você quer dizer? Perguntei, minha voz mal saindo. Você vai descobrir em breve, ele respondeu, um sorriso tênue aparecendo em seus lábios, embora não chegasse aos olhos. O pânico se apoderou de mim.
Enquanto eu percebia que não estava mais falando com o mesmo homem que eu havia pego na estrada. Algo mais estava ali, algo que eu não conseguia entender. Estiquei a mão para a maçaneta da porta, mas antes que eu pudesse abri-la, as luzes do motel piscavam. De repente, fomos envolvidos pela escuridão. Ed! Gritei, minha voz se elevando em medo. O motor do caminhão engasgou e os faróis morreram, mergulhando-nos em um silêncio opressor. Então, eu ouvi um leve sussurro ecoando na cabine. Ajude-nos, ajude-nos. A voz era um coro de gritos distantes, subindo e caindo como o vento lá fora. Virei-me para Ed, mas ele havia desaparecido. O banco do passageiro estava vazio e o ar estava pesado com uma frieza sobrenatural. Tentei pegar meu celular, mas a tela estava escura, sem vida. Estava preso em um mundo que parecia irreconhecível, cercado por sussurros e sombras. Sai! Gritei, abrindo a porta e saltando do caminhão. A neve me atingiu como uma parede, mordendo minha pele enquanto eu tropeçava na escuridão. Eu mal podia ver o contorno do motel à minha frente, e as sombras pareciam se estender por toda parte. Ao olhar para trás, vi uma figura pálida se afastando na neve, com um sorriso frio. Eu nunca soube se Ed era real ou se minha mente estava jogando truques com a solidão da estrada. Tudo o que sei é que, quando voltei para casa naquela noite, o frio nunca saiu de dentro de mim. Eu dirijo caminhões há mais de uma década, transportando de tudo, desde alimentos até equipamentos de construção, pelos vastos cenários dos Estados Unidos. Há um ritmo nas noites longas e nas estradas solitárias, uma espécie de conforto no som do motor e na imensidão das rodovias. Mas há uma noite que ainda me assombra, uma noite em que peguei uma passageira fantasma. Era final de outubro, e as noites estavam ficando mais frias. As folhas estavam mudando de cor, pintando as estradas com tons de laranja e dourado. Mas o frio no ar trazia um lembrete incômodo de que o inverno estava logo ali. Eu tinha acabado de concluir uma longa viagem do Texas e estava voltando para minha base em Ohio. Uma jornada de cerca de 12 horas. Estava ansioso para chegar em casa, mas o longo trecho da I-40 à minha frente era conhecido por sua desolação, especialmente à noite. Conforme a noite avançava, o cansaço começou a me atingir. Aumentei o volume do rádio, tentando espantar o sono, mas só consegui captar estática. Dei um gole no café do meu cantil. O gosto amargo mal conseguiu me despertar. Foi então, por volta das 2 da manhã, que a vi. Ela estava à beira da estrada, uma figura envolta em sombras, seu contorno mal visível contra o fundo escuro da floresta. Era difícil distinguir seus traços, apenas uma silhueta frágil de uma mulher usando um casaco longo, com os cabelos balançando ao vento. Hesitei. Pegar caronas era algo que eu sempre fui ensinado a evitar. Você nunca sabe quem ou o que está deixando entrar no caminhão. Mas algo nela me fez parar. Talvez fosse o jeito como parecia tão vulnerável, tremendo no frio. Ou talvez fosse o instinto que me guiou em anos de estrada. Reduzi a velocidade, abaixei o vidro e perguntei: precisa de carona? Ela olhou para cima, e mesmo na penumbra pude ver seu rosto. Era jovem, talvez na casa dos 20 anos, com olhos grandes que pareciam carregar uma tristeza além de sua idade. Sim, por favor, ela respondeu, a voz tremendo, mas educada. Estou tentando chegar à próxima cidade. Contra meu bom senso, abri a porta e fiz um gesto para que ela subisse. Para onde você vai? Perguntei enquanto ela subia na cabine, limpando a neve que começava a cair levemente. Apenas até a próxima saída, respondeu, com a voz suave, quase como um sussurro. Estou visitando família. Assenti, sem querer perguntar muito. Liguei o aquecedor, tentando oferecer algum conforto contra o frio. Enquanto dirigíamos, eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. O silêncio dentro do caminhão era pesado, e de vez em quando eu a pegava olhando pela janela, a expressão distante. Está tudo bem? Perguntei, finalmente rompendo o silêncio desconfortável. Ela se virou para mim, e por um momento senti um calafrio que não tinha nada a ver com o frio do lado de fora. Seu olhar parecia atravessar-me, como se enxergasse algo além da superfície. Eu só me sinto perdida, admitiu.
a voz quase inaudível. Perdida, repeti, sem saber como responder. Literalmente e figurativamente, disse ela, fitando a escuridão. Não sei onde pertenço mais. Suas palavras ressoaram comigo mais do que eu gostaria de admitir. Eu também já tinha me sentido assim, especialmente naquelas longas estradas que pareciam nunca ter fim. Mas havia algo mais em sua voz, uma qualidade perturbadora que fez minha espinha gelar. Conforme continuávamos pela rodovia, a atmosfera no caminhão começou a mudar. O ar parecia mais pesado, e as sombras pareciam se aprofundar. A neve começou a cair mais forte, e a estrada ficou escorregadia. Liguei os limpadores, tentando manter o para-brisa limpo, mas meu foco continuava voltando para a passageira. Você está bem? Perguntei novamente, a inquietação tomando conta da minha voz. Estou, respondeu rapidamente, mas eu podia ver suas mãos tremendo em seu colo. Só, não tenho certeza do que vai acontecer a seguir. De repente, o rádio ganhou vida, soltando uma mistura estranha de estática e vozes baixas, murmurando algo ininteligível. Olhei para o rádio, intrigado. Ele nunca havia feito isso antes. Que estranho, murmurei, tentando ignorar o desconforto. Deve ser interferência. Mas ela não estava rindo. Estava encarando a estrada à frente, a expressão mudando de medo para algo diferente, algo que parecia reconhecimento. É ele, murmurou, a voz tremendo. Ele está vindo me buscar. O quê? Perguntei, alarmado. O que você quer dizer? Seu olhar permaneceu fixo na escuridão lá fora, o corpo tenso. Ele me segue. Achei que tinha conseguido escapar, mas posso sentir. Ele está aqui. Olhei para a estrada, tentando entender o que ela estava dizendo, mas tudo que vi foram as árvores cobertas de neve, balançando ao vento. Não tem ninguém aqui além de nós dois, disse, tentando acalmá-la. Ela balançou a cabeça lentamente, com os olhos vidrados. Você não o verá, até que seja tarde demais. As palavras dela fizeram meu coração disparar. Havia algo na intensidade de sua voz que me fez acreditar, mesmo contra o meu bom senso. Foi então que senti uma presença, como um peso invisível dentro do caminhão, algo que não deveria estar ali. As luzes do painel piscaram brevemente e o motor deu um solavanco. O rádio voltou a emitir sons de estática, agora misturados com algo que soava como sussurros. Olhei para ela, tentando entender se estava de alguma forma manipulando tudo aquilo. Mas sua expressão era de puro terror. Por favor, pare o caminhão, implorou. É mais seguro para você. O quê? Não vou te deixar sozinha no meio do nada. Antes que ela pudesse responder, algo atravessou a estrada à frente. Uma figura sombria, alta, com braços desproporcionalmente longos. Pisei no freio instintivamente, o caminhão derrapando na estrada coberta de neve. É ele, gritou ela, apertando as mãos no painel enquanto o caminhão parava bruscamente. Olhei para a estrada novamente, mas a figura havia desaparecido. Havia apenas a neve caindo, cobrindo os rastros. Não há ninguém ali, exclamei, tentando manter a compostura, mas minhas mãos tremiam no volante. Ela me olhou, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu sinto muito, sussurrou. Você não deveria ter parado para mim. Antes que eu pudesse responder, as luzes do caminhão se apagaram completamente. Ficamos no escuro total, com apenas o som do vento e o bater da neve contra o para-brisa. Tentei ligar o motor novamente, mas ele apenas roncava sem vida. O rádio começou a emitir um chiado mais alto, e eu podia ouvir os sussurros se tornando palavras claras. Ela é nossa. Um arrepio percorreu meu corpo, e antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ela abriu a porta do caminhão e saiu correndo na neve. Espere! Gritei, saindo atrás dela. Mas assim que meus pés tocaram o chão, fui atingido por uma sensação avassaladora de frio, como se algo estivesse drenando minha energia. Ela estava parada a poucos metros de distância, olhando fixamente para a estrada. Você não pode me levar de volta, gritou ela, a voz ecoando pela floresta. E então eu vi. A figura sombria reapareceu, emergindo das árvores como uma sombra viva, movendo-se de forma lenta, mas deliberada, em direção a ela. Corri na direção dela, tentando alcançá-la antes que fosse tarde demais. Entre no caminhão,
Implorei. Mas quando cheguei perto, ela se virou para mim e seus olhos pareciam diferentes, quase vazios, como se a pessoa que eu havia encontrado tivesse desaparecido. Você não pode me salvar, disse, com uma calma assustadora. Antes que eu pudesse dizer ou fazer algo, a figura sombria a envolveu e ambos desapareceram na escuridão da floresta. Fiquei parado ali, tremendo, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Finalmente, reuni forças para voltar ao caminhão. Consegui ligar o motor depois de algumas tentativas, mas tudo parecia diferente. O silêncio ao meu redor era opressivo e o frio parecia ter penetrado em meus ossos. Dirigi até a próxima cidade sem parar, checando o retrovisor a cada poucos segundos, esperando ver algo ou alguém atrás de mim. Quando finalmente cheguei, entrei no posto de gasolina e desabei, minhas mãos ainda tremendo. Tentei contar ao atendente o que havia acontecido, mas ele apenas me olhou como se eu fosse louco. Desde aquela noite, nunca mais peguei um carona na estrada. Não importa quão desesperada a pessoa pareça. E toda vez que passo por aquela área, sinto um frio inexplicável, como se alguém ou algo ainda estivesse me observando. Talvez eu tenha feito algo errado ao parar para ela. Talvez eu tenha cruzado uma linha que nunca deveria ter sido ultrapassada. Mas uma coisa é certa: existem coisas nas estradas solitárias da noite que desafiam toda a lógica. E algumas delas, você nunca deveria convidar para entrar. Sou caminhoneiro de longa distância há mais de 15 anos. E se tem algo que aprendi, é que a estrada pode ser tão bela quanto traiçoeira. Já vi nasceres do sol deslumbrante sobre as planícies e tempestades que pareciam se estender por quilômetros. Mas a experiência mais assustadora que já tive aconteceu em uma noite fatídica, em um trecho deserto de rodovia no meio oeste americano. Era final de outono e eu estava transportando uma carga de eletrônicos da Califórnia para um centro de distribuição em Chicago. O caminhão estava carregado e pronto, e eu ouvia minhas músicas favoritas no rádio, aquelas que ajudam a manter o foco durante longas e monótonas viagens. O sol já havia se posto há horas, e eu estava me aproximando de um trecho da I-70 que parecia interminável à minha frente. À medida que a noite avançava, uma névoa densa começou a se formar, envolvendo o meu caminhão como um véu. A visibilidade caiu drasticamente e as luzes do veículo mal conseguiam atravessar a escuridão. Reduzi a velocidade, segurando o volante com força, meus sentidos aguçados pela atmosfera inquietante. Havia algo perturbador naquela estrada, mas eu não conseguia identificar o que. Após uma hora dirigindo através da névoa, avistei uma luz piscando à frente. Conforme me aproximei, percebi que era uma pequena lanchonete, com um letreiro de neon piscando de forma intermitente. O lugar parecia ter visto dias melhores, com tinta descascada e uma placa aberta, tremulando como um aviso em vez de um convite. Estacionei no estacionamento, ansioso para esticar as pernas e tomar um café. Ao entrar, o sino acima da porta tilintou e fui atingido por uma onda de calor. O cheiro de bacon fritando e café sendo preparado encheu o ar, fazendo meu estômago roncar. A lanchonete estava quase vazia, com apenas alguns clientes espalhados pelo balcão e uma garçonete limpando as mesas. Sentei-me em uma cabine no fundo, sentindo o peso da estrada desaparecer por um momento. Café? Perguntou a garçonete, a voz cansada, mas acolhedora. Claro, seria ótimo, respondi, tirando as luvas. Enquanto ela servia o café, observei o ambiente ao meu redor. O local era uma viagem ao passado, com pisos quadriculados e decoração retro dos anos 50. Um jukebox no canto tocava músicas antigas, criando uma atmosfera nostálgica. No entanto, havia algo estranho nos clientes. Nenhum deles parecia conversar. Eles sentavam em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. A garçonete colocou o café na minha frente. Está viajando muito? Perguntou ela, seus olhos desviando para a janela, como se esperasse alguém. Só de passagem, respondi, tomando um gole do café quente. Indo para Chicago. Ela assentiu lentamente, seu olhar permanecendo na névoa lá fora. Tome cuidado nessa estrada. Ela tem suas histórias. Histórias. Levantei uma sobrancelha, intrigado. Você sabe, aquelas histórias de fantasmas, disse ela,
baixando a voz. As pessoas veem coisas na rodovia, especialmente na névoa. Luzes estranhas, figuras na bruma. Alguns dizem que a estrada é assombrada por um caminhoneiro que nunca chegou em casa. Dei uma risada, tentando aliviar o clima. Toda a estrada tem suas histórias de fantasmas, certo? Ela não riu. Em vez disso, inclinou-se mais perto, sua voz baixa. Não, essa é diferente. As pessoas desaparecem por aqui. Se você vir alguém na beira da estrada, não pare. A lanchonete ficou em silêncio e senti o peso de suas palavras pairar no ar. Olhei ao redor, notando que os outros clientes agora me observavam. Suas expressões uma mistura de preocupação e medo. Um arrepio percorreu minha espinha. O que aconteceu com eles? Perguntei, minha curiosidade aguçada. Dizem que o fantasma os atrai. Você acha que está ajudando alguém, mas então eles desaparecem, e tudo o que resta é a névoa. Forcei uma risada, tentando afastar o desconforto. Obrigado pelo aviso, mas já estou na estrada há tempo suficiente para saber que não se deve dar carona a estranhos. Nesse momento, a porta se abriu com força e uma rajada de vento entrou, fazendo as luzes piscarem. Uma figura entrou, encharcada e tremendo. Era uma jovem, o cabelo grudado no rosto e os olhos arregalados de desespero. Ela olhou ao redor e quando seu olhar encontrou o meu, senti um frio percorrer meu corpo. Me ajude, ela implorou, a voz trêmula. Por favor. Antes que eu pudesse reagir, ela tropeçou na minha direção, as mãos agarrando a borda da mesa. A garçonete recuou, o rosto pálido. Os outros clientes não se moveram, seus olhos fixos na garota, aterrorizados. Mesmo agora, anos depois, não consigo me livrar da sensação de que algo ainda está lá fora, observando e esperando. As memórias daquela noite me assombram. Um lembrete arrepiante da escuridão que espreita sob a superfície das aparentemente comuns estradas que percorro todos os dias. E, enquanto dirijo por noites enevoadas, não consigo evitar olhar pelo retrovisor, meio esperando ver uma sombra me seguindo, pronta para me arrastar de volta ao abismo. As histórias que a garçonete contou e os olhos aterrorizados dos outros frequentadores do restaurante agora fazem sentido. E, embora eu tente esquecer, nunca poderei escapar do que aconteceu naquela noite. O que era real? O que não era? Perguntas como essas me consomem, mas a verdade é que nunca terei respostas. Tudo o que sei é que há lugares no mundo, lugares entre o conhecido e o desconhecido, o real e o imaginário, onde as leis da lógica não se aplicam. E, se você tiver o azar de cruzar esses caminhos, talvez nunca volte a ser o mesmo. Agora, sempre que estou na estrada, especialmente em noites nebulosas, não escuto mais minhas músicas favoritas nem deixo minha mente divagar. Não, fico atento. Porque, no fundo, sei que o que vi naquela noite foi real. E não importa o quanto eu tente fugir, o nevoeiro sempre estará lá, escondendo os segredos sombrios da estrada e o que quer que esteja à espreita, pronto para emergir e levar quem estiver desavisado. Portanto, se você algum dia se encontrar dirigindo sozinho em uma noite nebulosa, por favor, preste atenção aos sinais. Evite paradas desnecessárias. Acima de tudo, nunca pegue estranhos na estrada. Você nunca sabe quem ou o que pode estar esperando no meio do nevoeiro.